Porque se o brasileiro, a gente está falando aqui do brasileiro de uma forma geral, 80% dos brasileiros não pesquisam sobre política. Então a gente chega à conclusão que dentro desses 80%, a maior fatia é daquelas pessoas que não sabem nem dos próprios direitos que têm. Porque o senhor está ali próximo da comunidade, das pessoas e tudo. Não só sobre essa questão política ou só sobre candidatos, mas sobre os direitos de cidadão. O que o senhor tem visto em relação a isso na sociedade? Porque nós vemos que, através do trabalho do Grupo Arimateia, que o Bispo Maurício vai falar sobre isso daqui a pouco, nós vemos que muitas pessoas não sabem nem sequer 1/3 dos direitos que elas têm. Benefícios que elas podem desfrutar, coisas que elas podem usufruir, que às vezes foi aprovado, virou lei, a pessoa tem direito e ela não sabe. Eu já tive até, inclusive, desculpe, uma conversa com uma pessoa e a pessoa começou a criticar um determinado candidato. Porque esse candidato não faz nada, isso. Desculpa, mas a senhora está reclamando que esse candidato não fez nada? A senhora sabia que ele conseguiu aprovar um projeto assim, assim, assim? Inclusive esse projeto ajuda a senhora. Ah, é? Mas eu não sabia. Inclusive, esse mesmo candidato, ele aprovou isso. A senhora sabia? Não sabia. Inclusive aqui na internet, se a senhora pesquisar aqui, esse candidato aqui conseguiu isso aqui, isso. A senhora, eu não sabia. Não, agora eu gosto dele. As pessoas, em muitos casos, se dizem insatisfeitas pelo fato de não pesquisar. Porque quando nós falamos sobre pesquisar sobre política, não é só o fato de pesquisar o candidato ali na hora do período de eleição. Não é só a figura, né? A gente fala num contexto geral, né? Exato, porque o voto não é só ali no momento da urna. A pessoa votou e ela acha que é assim, pronto, cumpri o meu direito de cidadão. Meu direito ou meu dever? Vou lançar uma pergunta em cima disso. Direito ou dever? Já eu vou lançar essa pergunta para provocar você que está assistindo aí a programação. Não é só ali no momento que ela chega na urna. O voto, ele é assim, tá ali naquele momento antes do voto, onde ela pesquisa sobre o candidato, ela votou, o candidato foi eleito, o voto dela continua ali durante o período que ela está acompanhando e cobrando. Ele falou que 80%, não foi isso? 80% do Brasil não acompanha a política. Isso é um número alarmante. Sim. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que se encerra a participação do cidadão quando ele vota. Eu já fui votar. Tem gente que diz assim, meu pai era que ele ia votar cedo. Ele acordava às 5h30 da manhã para ser um dos primeiros da fila. E aí quando ele chegava em casa ele dizia, cumpri a minha obrigação. E a gente sabe, André, Cristiano e Marcos, que o cumprimento da obrigação não é só votar. Por isso que 80%, por que esse programa, ele ajuda o cidadão? Porque toda terça, chovendo, fazendo sol, nós estamos aqui. Qual o objetivo? É manipular as pessoas? Não. Qual o objetivo? É criar conceitos diferentes daqueles que nós acreditamos e que a Constituição estabelece? Também não. O nosso objetivo aqui é formar o cidadão. É fazer com que ele nasça cidadão. E ele faça desse nascimento uma história para a vida dele. Porque, André, eu não sabia desse dado, 80%, para mim é assustador, porque a gente tem se esforçado, e quando eu digo a gente, Grupo Arimateia, para levar as pessoas o conhecimento básico. A gente não ensina o cidadão do Arimateia, da onde a gente trabalha, a ser um fiel, ter a Constituição como sua Bíblia. Não ensinamos. A gente ensina os pontos que fazem a diferença na vida deles.